Olá a todos do Hematolog, eu sou Juliana Dallagnol, sou médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e tenho o prazer de estar com o Dr. Fábio Pires, médico hematologista também do Hospital Israelita Albert Einstein, no ASH Today. Então a gente vai trazer aqui as novidades de leucemia mieloide aguda, 4 papers escolhidos pelo nosso genial Dr. Fábio. Imagina. Então a gente vai começar pelo fase 3. O fase 3 que a gente escolheu é um estudo randomizado que comparou, então, a molécula CPX-351, aprovada nos Estados Unidos, ainda não disponível no Brasil, com FLAG-IDA numa subanálise, então, desse clinical trial, que foi o AML19 do Reino Unido. Né? Vou começar pela a ideia de fazer esse estudo clínico. Então, a gente sabe que existe uma tendência que pacientes com neoplasia mieloide relacionada à mielodisplasia, leucemia mieloide aguda relacionada à mielodisplasia vá melhor com CPX-351 e, a princípio, ele é aprovado mais para pacientes idosos, então aqui foi avaliado também para pacientes jovens versus aí um standard of care, seja pacientes com alto risco ou pacientes com neoplasia mieloide relacionada à mielodisplasia, certo? Esse foi um estudo interessante. Por que eu escolhi esse estudo? Porque o CPX-351, ele é uma droga que ele vem desde o início sendo vendido com essa coisa um remédio específico para os pacientes com LMA secundária à síndrome mielodisplásica. Só lembrando o que é o CPX-351, que a gente não tem, é o Vyxeos, a gente não tem disponível no Brasil. Ele é um lipossomo que contém quantidades equimolares não, mas quantidades otimizadas de citarabina e daunorubicina, ou seja, também é uma forma de quimioterapia, não é uma terapia-alvo, etc. E aí nesse estudo, o UK NCRI ML19, o que eles fizeram? Eles compararam o CPX-351 com o FLAG-IDA e eles mostraram que, especificamente nessa análise de subgrupo, que foi o que eles fizeram, quando você foca em pacientes com mutações relacionadas a SMD, que são as mutações de splicing, mutações de metilação de histona, sei lá, SXL1, SRSF2, essas mutações aí, que caracterizam uma LMA com fenótipo SMD-like, o CPX-351 ele foi melhor do que o comparador, que é o FLAG-IDA. Isso em pacientes de 18 a 60 anos de idade, ou seja, não pacientes que nem a doutora Juliana falou, pacientes mais idosos. Perfeito, então foi feita essa análise pós-hoc. Então esse é o desenho do estudo, para vocês se familiarizarem. Conforme a gente falou, os pacientes faziam 2 induções com FLAG-IDA. Em termos de consolidação, poderia fazer uma consolidação com mitoxantrone e Ara-C, ou um esquema parecido, né, com Ara-C, mitoxantrone e etoposídeo, e consolidava também com CPX-351, e aí são as mutações que eles consideraram relacionadas à mielodisplasia no estudo. Como a gente vê, então, era um estudo que tinham pacientes com, basicamente, risco intermediário e adverso. A gente não vai ter pacientes de baixo risco nesse quadro. E aí tem a apresentação de cada subgrupo com relação ao tratamento com CPX-351 versus a quimioterapia de alta intensidade, né? E aqui vamos para as análises de sobrevida global. Quer comentar, Fábio? Então, a gente vê aqui que a mediana de sobrevida global e a mediana de sobrevida livre de recidiva foi superior no braço que recebeu o CPX-351 do que no braço que recebeu o FLAG-IDA. O que é importante? Que nem a gente falou no começo da apresentação, isso é uma análise de subgrupo. Mas e no estudo total? O estudo total já foi publicado na Blood Advances. O que eles demonstraram? Eles não demonstraram um benefício de sobrevida global, mas eles demonstraram com o CPX-351 um benefício de sobrevida livre de recidiva. Ou seja, parece que a droga é capaz de induzir respostas mais profundas e diminuir a probabilidade do paciente recidivar. E aí, quando eles analisam os pacientes especificamente com a mutações relacionadas a SMD, aí você tem também um benefício de sobrevida global e também aqui que ela apresentou um benefício maior de sobrevida livre de evento. 3 anos, mediana, versus 6 meses com FLAG-IDA.
Essas são as taxas de resposta depois do primeiro curso, né, de indução. Então, são taxas de resposta que você vê que elas podem se aprofundar ao longo dos cursos. Então, acho que esse dado também é interessante, né? E muitos desses pacientes, como eram pacientes elegíveis, né, a quimioterapia de alta intensidade também foram consolidados com transplantes. E outro dado que na apresentação foi discutido é toxicidade. Então, a Só princípio, uma coisinha, esses... volta um pouquinho antes Opa, do na transplante. hora. Tem uma coisa interessante a se falar, porque vocês podem observar que mais gente teve uma tendência a mais gente fazer transplante de medula óssea no No braço do CPX. CPX do que no braço do FLAG-IDA. Você pode virar e falar, mas então é por isso que o CPX foi melhor. Uhum. Sim, só que quando você analisa a sobrevida global, tendo como landmark, ou seja, o tempo zero, o momento do transplante, que é o que o gráfico está mostrando ali mais à direita, o que você observa? Que mesmo após transplantado, a partir do momento do transplante, o paciente que recebeu o CPX 351, ele teve um benefício de sobrevida também. Por que ele vai ter um benefício de sobrevida pós-transplante de medula óssea, comparado com o FLAG-IDA? Como a gente explica isso? Então, a razão pelo qual, uma potencial explicação pelo qual eu explico aqui, a resposta que o CPX 351 dá em termos de erradicação de doença é aparentemente superior ao FLAG-IDA, por isso os pacientes vão com a doença talvez mais controlada para o transplante. Isso explica porque eles têm uma sobrevida melhor, mesmo você considerando o ponto zero como o ponto de realização do transplante. Ou seja, aqui nesse gráfico é só quem fez transplante de medula óssea, não é todo mundo. Essa foi uma pergunta da audiência. A pergunta foi exatamente o que é melhor, transplante ou CPX 351, e a resposta da autora é os dois. Os dois, exatamente. Bom, então em termos de toxicidade hematológica, tem um benefício também para o CPX 351 versus a quimioterapia de alta intensidade, então menos, recupera plaquetas mais rápidos, recuperação neutrofílica mais rápida. Com relação à incidência cumulativa de morte em remissão ou mortalidade relacionada à terapêutica, também tem um benefício que favorece o CPX 351. E aí a gente vê basicamente os eventos adversos em cada grupo, que são basicamente toxicidades hematológicas, nossa principal preocupação. E aqui a nossa famosa necessidade médica não atendida, o TP53 na LMA, a gente ainda não conseguiu atingir essa... Esse é um grupo de pacientes extremamente difícil. Mas volta só um pouquinho no negócio da toxicidade, então você vê que interessante. Opa, volta mais um também, na verdade. Você vê que interessante, né? O FLAG-IDA, ele é vamos focar aí na questão de neutrófilo, que é onde a gente vê uma diferença. O FLAG-IDA, ele no primeiro ciclo, 29 dias mediana para recuperar neutrófilo, comparado com 35 com CPX. O CPX foi pior, na verdade, em mediana. Agora, no segundo ciclo, 33 dias versus 40, quase 50 dias para recuperar neutrófilo no segundo ciclo. Isso é uma coisa que eu tenho observado na prática e também bate com o dado do MD Anderson, do estudo de FLAG-IDA venetoclax que o MD Anderson publicou há um tempo atrás. Eles observam que a partir do segundo ciclo, o tempo de recuperação do paciente começa a ficar muito longo. E eu acho que é isso, que o segundo ciclo, em geral, o cara já está em remissão. Então, isso explica o que você está mostrando no próximo gráfico, que é o quê? A quantidade de mortalidade que a gente teve com FLAG-IDA em pacientes que atingiram remissão completa. Ou seja, precocemente, D30, sem diferença. Porém, com o passar do tempo, uma maior mortalidade, provavelmente porque você tem mais infecções, porque você tem uma neutropenia mais prolongada. Então, dizendo assim, o FLAG-IDA é uma quimio que ela é boa para induzir, mas depois você tem que pensar em fazer outra coisa, porque ficar insistindo no FLAG-IDA não é loucura, mas você está aumentando muito a toxicidade e a chance do paciente vir a óbito. Perfeito. E aí? P53. Não foi bem também. A P53 é uma catástrofe, né?
Então vamos falar de coisa boa. Vamos né? falar de coisa boa, porque assim, a gente não tem boas coisas para falar de mutação no P53, infelizmente. Então, ótimo. As nossas conclusões, acho que a gente não tem, já foram abordadas aí na discussão e a gente vai passar para o próximo trabalho, então.